Capítulo 9, exercício 29. Uma bola de 200 gramas cai de 2 metros de altura, ricocheteia em um piso duro e sobe até uma altura de 1,5 m. A figura P929 mostra o impulso recebido do piso. Qual é a força máxima que o piso exerce sobre a bola? Bem, como é o nosso problema? Nosso problema é o piso, certo? E uma bola sendo lançada de uma altura de 2 metros, uma bola de 200 gramas, sendo lançada de uma altura de 2 metros do repouso. Então ela vai sair do repouso, vai ganhar velocidade por causa da aceleração da gravidade e vai bater no chão. Então ele vai fazer isto. Bom, nesse movimento a gente vai considerar o eixo Z para cima. Então, considerando o eixo Z para cima, nós temos condição de calcular, por exemplo, a velocidade de chegada da bola. E também temos condição de calcular a velocidade de saída. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai atingir uma altura de 1,5 m e a velocidade final vai ser 0. Ele vai chegar com uma velocidade v, certo? No sentido contrário ao eixo estabelecido, quer dizer, um v negativo, certo? No sentido negativo. Tá? E a gente tem condição de calcular essa velocidade por Torricelli. Isso é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Isso é 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No caso aqui, a aceleração da gravidade está no sentido contrário ao eixo Z. Isso é, a minha aceleração é negativa, mas o deslocamento também é negativo. Então o deslocamento é negativo porque ele está indo no sentido contrário ao eixo Z. Então esse produto aqui, os dois são negativos e o produto, então, é positivo. A velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. Com isso, a gente tem condição de calcular a velocidade final. 2 vezes 9,8 vezes 2 metros, 9,8 a aceleração da gravidade. Então, a velocidade final é 6,3 metros por segundo. Isso é, a bola é largada de 2 metros de altura no repouso e chega no chão a 6,3 metros por segundo. Bem, o que vai acontecer? Vai acontecer é que quando ele chega no chão, a bola comprime. A bola comprime, a aceleração da gravidade está fazendo com que ele desça, né, que ele desceu. Ele tem a aceleração da gravidade e a força que o chão está fazendo sobre a bola. Então a bola é comprimida até chegar à velocidade 0, depois ela é expandida novamente até chegar à velocidade v. No instante em que a velocidade é 0, a força é máxima. Quando a velocidade é v, a força está nesse ponto. Bem, a aceleração da gravidade, ou a força da gravidade, ela é constante. Então, nesse caso, a contribuição para a velocidade na chegada é igual à contribuição para a velocidade no sentido contrário. Como a força da gravidade está para baixo, uma vai compensar com a outra, então, consequentemente, a gravidade não vai atuar nessa variação de velocidade. Então, com relação à gravidade, essa variação de velocidade é 0, porque ele contribui aumentando a velocidade para baixo e contribui diminuindo a velocidade para cima. Uma vai compensar com a outra, já que a força da gravidade é constante. Agora, a força do chão não. A força do chão é quem vai contribuir para que a bola suba com uma velocidade diferente. Por que diferente? Porque ela sai de uma altura de 2 metros no repouso e volta com uma altura de 1,5 m no repouso. Certo? E nesse caso, a gente tem condição de saber com que velocidade ele vai sair. Isso nós vamos utilizar Torricelli, novamente. A velocidade final é 0, né, quando ele atinge 1,5 m. A aceleração da gravidade é negativa, só que agora o deslocamento é positivo. A aceleração da gravidade negativa vai cortar com esse negativo e a gente tem condição de calcular o VZ0, que é esse aqui, certo? Esse VZ0, e vai ser 2 vezes a aceleração da gravidade vezes 1,5 m. Isso vai nos dar 5,4 metros por segundo, é a velocidade de saída. Bom, como é que a gente vai calcular a força máxima? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, bem, a bola vai subir a 1,5 m e quem faz a bola subir, no caso, é a força da gravidade. Ela é quem vai variar
a força que o chão exerce sobre a bola. É ela que vai fazer com que a velocidade varie. Se a força atuando é igual a massa vezes a taxa de variação da velocidade. Isso é igual à taxa de variação da quantidade de movimento pelo tempo. Isso é, qualquer força que haja sobre a bola vai fazer variar a velocidade em qualquer sentido, né? Aí, no caso, o vetor força é igual a massa vezes a variação de velocidade do vetor velocidade ou a taxa de variação do vetor quantidade de movimento. Mas tanto a força quanto a velocidade estão na mesma direção, na direção do eixo Z. Então, no nosso caso, a gente só vai ter força no eixo Z e velocidade no eixo Z. Consequentemente, a massa vezes a variação de velocidade, passando o tempo para o outro lado, é igual a força vezes a variação do tempo, que é o impulso a cada variação, a variação de tempo dt. Então, a massa vezes a variação de velocidade no eixo Z, que é onde está, que é a direção do movimento, certo? É igual ao impulso total que o chão exerce sobre a bola, que é a integral, que é a soma das forças, da força no sentido Z vezes dt. Bem, mas a força que o chão exerce, que é o impulso, tem essa variação no tempo. Então, essa integral ela é numericamente igual à área desse triângulo aqui. Então, basta a gente calcular a área desse triângulo, que numericamente a gente vai ter qual é o valor da integral. Consequentemente, a gente vai ter a nossa variação da velocidade. Bem, essa integral é a área do triângulo, isso é a altura vezes a base dividido por 2. Então, a massa vezes a variação de velocidade é a altura, que é a força máxima, né, na direção Z, que é o valor que a gente quer, vezes a variação do tempo dividido por 2. Bom, consequentemente, a massa vezes a variação de velocidade é a variação final menos a inicial. O que é a variação final? O que é a velocidade final? Isso é a velocidade de saída. O que é a velocidade inicial? A velocidade de chegada. Então, a velocidade final menos a inicial vai me dar a variação da velocidade. Bem, então a força máxima, passando agora o ΔT para lá e o 2, é 2 vezes a massa vezes a variação de velocidade pela variação de tempo. Substituindo os valores, nós vamos ter 2 vezes a massa, 200 gramas, 0,2 kg, vezes a velocidade final, que está no sentido positivo do eixo Z, então ela é positiva, menos a velocidade inicial, que está no sentido negativo do eixo Z, isso ela é negativa. Então, 5,4 menos 6,3, dividido pela variação de tempo, que é o tempo pelo qual a força exerce sobre a bola para variar a velocidade dela. Isso é 5 milissegundos, isso é 5 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, a força fica 936 newtons, ou 9,4 vezes 10 a 2 newtons, usando 2 algarismos significativos do jeito que está colocado no problema. Bom, é isso.